quando falamos em reforma tributária, a maioria dos empresários pensa imediatamente em aumento ou redução de impostos. Na sua visão, qual é a maior transformação que essa reforma realmente traz para as empresas? Eu acho que a gente fala de reforma tributária, né? Mas a reforma é muito mais do que a parte tributária. Então, sempre que a gente envolve tributário, a gente tem, o empresário tem essa expectativa. Tá, e o que você vai fazer para economizar, né? Como que eu consigo economizar? E a reforma nunca foi sobre economia. Pelo contrário, né? A gente vai ter sim um aumento de carga tributária, mas ela vem para reformar os negócios. Legal, Tu. Até porque, assim, embora não tenha essa visão a priori da economia, mas o inverso sim, porque quem não se adequar, aí vai subir, vai pagar muito mais do que deveria. Muito boa essa tua fala, porque, lógico, a gente não tá aqui para alarmar ninguém, mas é até engraçado o providencial que nós estamos gravando hoje, dia 3 de agosto, que começa a obrigatoriedade de alguns documentos fiscais, né? Então, o que é essa obrigatoriedade da reforma, né? Que aí todo mundo fala, vai ter, não vai ter, eu preciso fazer, não preciso, aí eu tenho prorrogação de prazo, o que é isso? Eu preciso adequar os documentos, a maneira como eu emito notas, seja eu uma indústria, um comércio, uma prestação de serviço, seja pequeno, médio ou grande. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Pode Simplificar e hoje nós vamos falar de um tema que eu sei que vocês estão esperando, que é reforma tributária na prática. Quem não se preparar vai perder dinheiro? E para falar sobre esse episódio comigo, a minha querida host, Michele Francisco. Oi, Mi! Olá, oi pessoal, um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje o tema promete, hein? Promete. Você, empresário que ainda acha que a reforma tributária é só sobre mudança na tributação do consumo, está perdendo tempo. A reforma ela visa mudança na gestão da sua empresa e hoje trouxemos uma especialista na área que vocês conhecem muito bem, que está por dentro da reforma tributária e principalmente nessa questão de gestão. Exato, porque o impacto vai ser diretamente no bolso, no seu bolso. Então, quem não se preparar vai perder dinheiro? Ela vai falar pra gente aqui. Exato, mas antes de apresentá-la, vou falar um pouco do currículo extenso dela, bem pouquinho mesmo, porque, nossa, né, Mi? Para fazer a pauta ali, teve que resumir o currículo dessa nossa especialista. É verdade, tinha dado 10 páginas mais ou menos, a gente resumiu ali para... Bom, hoje nós temos a alegria de receber a Tuane Pereira, que já fala com vocês. Ela é advogada tributarista com 18 anos de experiência na área fiscal e uma das grandes referências quando o assunto é reforma tributária. Planejamento tributário e precificação baseada em dados tributários. A Tuane é reconhecida por aproximar o universo jurídico da prática contábil, traduzindo uma legislação completa em uma linguagem clara e aplicável para empresários e contadores. Com um olhar consultivo e estratégico, integra o conhecimento fiscal e jurídico em suas análises. É fundadora e CEO da Tributario Consultoria, sócia da Ferreira Noronha Advogados e da PFNA Perícias e Auditorias. Atua como professora, palestrante, consultora tributária, autora de artigos jurídicos e coautora de livros sobre a reforma tributária e empreendedorismo feminino. Também desenvolveu metodologias próprias voltadas à interpretação da legislação tributária, planejamento tributário consultivo e precificação e estratégia, formando profissionais em todo o Brasil. Bem-vinda novamente, Tu. É um prazer ter você de volta aqui no Pode Simplificar. Prazer é meu, gente. Olá, pessoal, tudo bem? Eu insisti muito, né? Nessa agenda. É difícil conciliar, porque agora ela é carioca, né? Pois é, eu sou uma paulioca agora. E é uma honra, né? Receber a Tu aqui. Obrigada, gente. Honra minha de estar aqui. Vocês sabem que é um prazer sempre estar aqui. Eu acho que eu já gravei uns 2 ou 3 episódios anteriores, né? E a gente ainda estava, quando tudo ainda era mato, né, pessoal? A gente ainda estava falando do que ia ser a reforma tributária, né? Primeiras impressões, exatamente.
Agora nós já temos todas as impressões do mundo, né? Verdade, sempre atualizando, deixando o tributarista louco. Surtado. E Tu, vamos começar. Quando falamos em reforma tributária, a maioria dos empresários pensa imediatamente em aumento ou redução de impostos. Na sua visão, qual é a maior transformação que essa reforma realmente traz para as empresas? Eu acho que a gente fala de reforma tributária, né? Mas a reforma é muito mais do que a parte tributária. Então, sempre que a gente envolve tributário, a gente tem, o empresário tem essa expectativa. Tá, e o que você vai fazer para economizar, né? Uhum. Como que eu consigo economizar? E a reforma nunca foi sobre economia. Pelo contrário, né? A gente vai ter sim um aumento de carga tributária, mas ela vem para reformar os negócios, o modelo de mercado. A gente chama de reforma tributária porque, num primeiro momento, se a gente for pensar na questão de simplificação, que é o que a reforma realmente vem trazendo para a gente, vamos lá, a gente vai ter a extinção de 5 principais impostos que hoje todo empresário praticamente paga, né? Que é o PIS, COFINS, ISS para quem presta serviços, ICMS para quem comercializa e o IPI para quem industrializa. Né? Então, eu vou substituir 5 por 2. Se eu for pensar assim, né, IBS, CBS, ok, eu estou simplificando alguma coisa aí já, né? Sim. Já vou ter um pouco menos de burocracia. Porém, da parte tributária, a gente também tem um aumento de carga por conta das alíquotas. E a gente vai enfrentar um período que eu costumo brincar dizendo que é meio que um inferno astral, né? A gente tem 8 anos de transição, né? Para que estes 2 novos impostos realmente fiquem sozinhos no nosso sistema tributário. Então, não dá para a gente de cara falar de uma economia, né? Porque realmente, nesse momento, a gente não vai ter. Até porque ninguém quer perder. Exatamente. Agora, o que dá para a gente falar é de uma adequação, para eu não sofrer muito. Porque eu preciso, nesse momento, ganhar mercado. Eu preciso ganhar competitividade. Então, eu tenho que estar, eu, empresário, preocupado com a minha lucratividade, com a minha competitividade, como eu vou me posicionar no mercado. Essa é a minha preocupação, e não se eu vou economizar impostos ou não. Isso lógico, entra dentro do planejamento. Claro, todo mundo sempre vai se preocupar com essa parte. Mas isso acaba sendo, neste momento, né, secundário no entendimento do empresário. Ele precisa entender que a reforma tributária veio para mudar como os negócios são feitos, para acabar com a informalidade, né, para deixar esse jogo dos negócios um pouco mais transparente, né, vamos dizer assim. E o que eu quero dizer com informalidade? Aquele pessoal que não emite nota fiscal, né, ou emite nota de uma parte só e recebe o restante sem emissão de nota. Então fica esse mercado da informalidade, o que faz com que esses empresários consigam praticar, por exemplo, um preço muito melhor do que a pessoa que está emitindo nota total ali, né? Claro, se ele não vai pagar imposto de nada ou de uma parte que ele não está emitindo nota, ele já tem uma vantagem competitiva, né? Então o preço dele, obviamente, vai ser mais atrativo, né? Então, a ideia da reforma é acabar com essa informalidade. Tem que deixar todo mundo em pé de igualdade para que todo mundo saia do mesmo ponto de partida. E aí, o que vai mudar o seu preço, o que vai mudar o seu lucro, é a inteligência tributária que você vai utilizar. Então, por isso que eu estou dizendo que o tributário vem em segundo plano na reforma, é que eu primeiro preciso entender o que eu tenho que fazer com o meu mercado, com o meu cliente, com a minha competitividade e principalmente com o meu preço. Perfeito. Legal, Tu. Até porque, assim, embora não tenha essa visão a priori da economia, mas o inverso sim, porque quem não se adequar aí vai subir, vai pagar muito mais do que deveria, muito por boa exemplo. Essa tua fala, porque, lógico, a gente não está aqui para alarmar ninguém, mas é até engraçado o providencial que nós estamos gravando hoje, dia 3 de agosto, que começa a obrigatoriedade de alguns documentos fiscais, né? Então, o que é essa obrigatoriedade da reforma, né? Que aí todo mundo fala, vai ter, não vai ter, eu preciso fazer, não preciso, aí eu tenho prorrogação de prazo, o que é isso? Eu preciso adequar os documentos, a maneira como eu emito notas, seja eu uma indústria, um comércio, uma prestação de serviço, seja pequeno, médio ou grande, eu tenho que entrar nessa sistemática da reforma, e para isso eu tenho todo um sistema novo e documentos fiscais novos. Se eu não faço isso, aí entra na sua fala.
O que pode acontecer comigo? Eu posso tomar uma multa. E ainda por cima ter meu crédito glosado, que a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Essa multa, dependendo do que for e dependendo da gravidade, gente, as multas da reforma começam em 75% e podem chegar em até 225% do imposto que eu deveria pagar e não paguei. Ou por eu ter realmente ali, eu sei qual é a legislação agora, eu teria que me adequar, não me adequei, vou levar uma multa. Por quê? Porque eu deixei de fazer. Né? E nesse segundo semestre também, que a gente está no ano teste da reforma, né, 2026, que também já estava lá na legislação. Qual é a multa para quem deixasse de se adequar dentro dos prazos colocados ali? Hoje a gente não paga ainda IBS e CBS, né? A gente tinha obrigatoriedade de só estar destacando isso nas notas fiscais. Então, a partir da obrigatoriedade, se eu não destaco, a Receita provavelmente vai me notificar, vai me mandar um comunicado e eu poderia ter que começar a pagar uma alíquota teste que eu não precisaria pagar até dezembro. Era só eu destacar os campos certinhos na nota fiscal que eu não teria o desembolso nesse momento. Então, a penalidade, né, para quem não se adequasse também seria essa. Eu teria que pagar aquelas alíquotas teste, 0,1 de IBS, 0,9 de CBS. Ou seja, é um desembolso completamente desnecessário. E isso muitas vezes acontece porque o empresário não tem conhecimento dessa mudança. Não é que ele foi negligente, falar, nossa, vou deixar aqui, não vou fazer nada. Às vezes falta conhecimento. Né? Então, a economia tributária ela já começa com conhecimento da legislação, do que está acontecendo. E o empresário, por si só, não vai conhecer isso sozinho. Ele vai precisar de alguém para apresentar essa realidade nova para ele, né? Até porque o que a gente sempre fala aqui já é real, a reforma já aconteceu. Já. Então, postergar é pior. Aquilo que você trouxe aqui. O conhecimento é muito melhor, porque você já está a um passo à frente até mesmo do seu concorrente. Exatamente. Vocês sabem que essa história toda de prorrogação que teve agora, né? Porque ninguém leva a sério a reforma, né? Então, gente, levem a sério a reforma, porque ela já existe. Ela já chegou. Não é que ela vai pegar, não vai pegar, vai chegar, não, ela já chegou. Tem gente ainda perguntando, né? Tem, não, mas vai ter mesmo? Ou em negação, entendeu? Não, vai prorrogar tudo. Não vai, gente. Algumas coisas vão prorrogar? Vão, porque até por falta de sistema mesmo, tá todo mundo entendendo, né? Assim como os empresários, nós aqui também. Seja advogado tributarista, consultor, contador, tá todo mundo se adequando. Inclusive eles que fazem os sistemas, né? Então essas prorrogações acabam realmente acontecendo, mas não é para tirar a obrigatoriedade. Muito pelo contrário. A gente teve uma prorrogação agora de documento fiscal, mas não foram todos. Então, hoje, 3/8, a gente já tem uma obrigatoriedade para algumas empresas e o pessoal tá achando que não, né? Não vai rejeitar a minha nota? Então tá bom. Mas rejeitar a nota é diferente de cumprir a obrigatoriedade que está lá na legislação e que não foi prorrogada. Essa obrigatoriedade aqui eu posso levar uma multa se eu não estiver cumprindo. Muito bom. Ok. E tu, você acredita que em meio a isso, o maior desafio da reforma, ela é operacional, como você comentou, ou também de governança? Até porque, explicar para o pessoal, né, sobre a questão de governança, até porque muitos acham que quando a gente fala em governança é só para grandes empresas, né? Isso é um mito, né? E aí você pode falar um pouquinho sobre isso? Com certeza. Gente, as duas coisas. Operacional, por quê? Eu primeiro preciso entender como que vai ser a nova sistemática, né? O que eu tenho que fazer no meu mês? Porque, na realidade, você é contadora, né, Mi? Então, imagina que os contadores agora, na verdade, a Receita Federal está trocando de lugar com o contador. Porque até hoje, como que funciona? Eu faço as minhas notas e mando para minha contabilidade. E a contabilidade vai apurar meu imposto, vai mandar minhas declarações e legal. Eu nem sei o que a contabilidade faz, na verdade. Eu só pago as guias que ela me manda e mando os documentos que ela me pede. Agora, a Receita Federal está apurando o imposto pelo contador e mandando para a contabilidade. E o contador tem um papel crucial de contabilizar e de conferir se aquilo que está ali realmente tá certo, né? E até para vocês entenderem esse sistema que a gente vai falar. Então, imagina, se eu não emitir as notas dentro desse cenário reforma tributária, que é o Portal Nacional, se eu não adequar as minhas emissões de nota, se eu não adequar o meu sistema operacional, que às vezes eu não emito nota direto no site, eu emito nota por um sistema.
Se eu não tiver essas adequações, que são operacionais, eu não vou conseguir gerar os documentos que o meu contador depois precisa usar para ver lá se está tudo certo, realmente o que a Receita está trazendo para mim. Às vezes eu vou estar pagando imposto a mais e não sei. Às vezes eu estou pagando imposto a menos e também não sei. E nem meu contador vai saber, porque se eu não gero o documento, como é que ele vai saber? Né? Então, é operacional, porque eu preciso ter uma adequação interna da empresa. E quando a gente fala de governança, gente, é um caos, né? Porque governança tributária, todo mundo acha que realmente é para empresa grande, né? Que tem vários departamentos. Sim, é importante para empresa grande, mas agora também é importante para qualquer tipo de empresa. Né? O que é a governança tributária? Você desenvolve dentro da sua empresa, né? Além da cultura, do pensamento, você vai desenvolver exatamente os processos que você vai ter dentro da empresa. E a reforma tributária é sobre processo. Né? Então, por exemplo, eu preciso ter o setor de vendas, quem vende o meu produto ou quem vende o meu serviço, integrado com o pessoal lá do TI, que está cuidando do meu sistema para eu emitir nota fiscal. Porque a galera da venda tem que entender como que está funcionando o tributário agora, porque senão vai vender errado, entendeu? Em termos de preço, né, o imposto que vai ter ali, qual que é a carga tributária que realmente vai incidir. Concorda que o vendedor precisa entender isso até para ele poder negociar? Sim. Para ele poder negociar o período de prazo que ele vai dar para pagamento, que agora 30, 60, 90 dias faz total diferença no caixa do cliente. E ele não tem noção disso, né? De que o fluxo de caixa dele vai mudar no mês. Então, a governança, ela serve para pegar, por exemplo, uma pessoa responsável por cada departamento da empresa. Pode ser departamentos pequenos, às vezes é uma empresa pequena, tem uma pessoa para fazer cada coisa. Tudo bem, mas são essas pessoas que vão ter que se reunir e vão precisar entender qual é o impacto que a reforma tem no financeiro, qual é o impacto que a reforma tem em compras, em vendas, em quem está emitindo nota fiscal, porque os impactos são diferentes, gente. Mas todos os setores são impactados. A gente atende uma empresa multinacional e a gente está fazendo a adequação dela de reforma tributária e com ela está funcionando muito bem a governança, mas porque eles já tinham essa cultura ali dentro. Então, a gente faz reunião e olha que eu estou falando que é uma empresa multinacional, né? A gente faz as reuniões de governança, coisa de 40 pessoas dentro da sala, e ainda assim a gente tem um conflito entre os departamentos. Porque o TI, por exemplo, não entende o que o pessoal lá do fiscal precisa. E o tempo hábil para isso e o prazo. E a mesma coisa é o contrário. O pessoal do fiscal quer testar o sistema para ver se ele vai funcionar dentro do prazo. A galera do TI quer um prazo diferente para saber quando que ela tem que desenvolver aquele determinado sistema. O pessoal do financeiro não entende nada do que a gente está falando. Ele quer saber qual é o impacto no fluxo de caixa. Aí começa todo mundo a brigar junto na reunião, entendeu? E fica um caos generalizado. Então, imagina, uma empresa que está acostumada a ter processos internos. Imagina aquela que não está. Então, as empresas menores, a governança serviria para isso, para a gente desenvolver processos internos. Olha, eu preciso ter isso aqui bem arrumadinho e todo mundo se comunicando para que a reforma realmente funcione dentro da empresa. Porque se eu tiver uma falha de comunicação em qualquer dos departamentos, gente, vira um caos, né? E isso conversa muito com a questão do contencioso tributário, porque as autuações não são necessariamente sobre fraudes, né? As autuações vêm muitas vezes por falhas nos processos internos. Exatamente. Então, a governança vem muito para ajudar nesse sentido. Ela vem para tudo, né? Te ajuda a evitar uma autuação, te ajuda a economizar no tributário, te ajuda a melhorar o teu preço, né? Porque o pessoal que está ali na ponta vendendo para o cliente, ele está ouvindo as objeções do cliente, beleza, ele vai tratar as objeções. Mas ele precisa pensar que quando ele está fazendo uma venda, o pessoal do financeiro tem que saber automaticamente, por conta de vários motivos. Fluxo de caixa, nota de débito e crédito, que a gente vai conversar aqui, então, que envolve totalmente a galera do financeiro. Né, eu dei uma reunião dessas numa outra empresa também que a gente está fazendo adequação de reforma. O pessoal olhava para mim como se eu fosse louca. Ou se eu estivesse vivendo no mundo de Alice, sabe? Onde tudo dá certo. Mas não é isso. Não sou eu, gente. É a Receita Federal. Né, então, eu estou te passando o que precisa ser feito. E nesse caso, essa empresa, ninguém conversa com ninguém. Então,
É complicado, né? Então é por isso que a gente fala muito da governança. Ela te ajuda a evitar uma autuação fiscal, ela te ajuda a economizar no tributário, ela te ajuda a ter fluxo de caixa no financeiro, ela te ajuda a ter previsibilidade de receita, que isso agora vai ser muito importante. Sim. Então, não é só, por que agora eu tenho que desenvolver um processo interno? Porque você agora vai entrar num novo mercado. Então, reforma tributária se trata de um novo mercado. Nós fomos num evento no Rio e a gente escutou, né, uma das palestrantes falando exatamente isso, que as empresas grandes, elas têm olhado assim de cima, já preparadas para a reforma. Quem não está, né, ou não está se preparando, ou não está acreditando, ou realmente não vai conseguir acompanhar, aí, vamos ver quem vai quebrar para a gente adquirir. Então, por isso que eu estou dizendo, não é botar pavor em ninguém, mas é uma questão de mercado. Né? Então, eu preciso entender como vai funcionar a sistemática agora de um novo mercado. Né? Então, é uma nova realidade que a gente vai viver. Né? E não é porque a gente quer que seja assim, né? Tudo no mundo de Alice, como os meus clientes acham. Mas é porque realmente agora, a partir de agora, eu vou ter que me adequar mesmo, né? A essa nova legislação, esse novo sistema, porque senão eu fico de fora. Eu não tenho como participar se eu não estiver adequado. Verdade. E assim, você falando da questão da empresa grande, né? Olhando as menores, a gente sabe que caixa é rei, né? Que a gente fala aí no mercado hoje, né? E na reforma, então, isso vai ser imprescindível, né? A questão de fluxo de caixa. Vou entrar nessa temática, vou te dar um exemplo, né? Vamos imaginar o seguinte. A gente tem hoje, né? Ok, você sabe mais ou menos quanto você vai ter de fluxo de caixa com o que você vende, né? Lógico que o seu faturamento ele não é o mesmo todo mês, mas você tem uma previsibilidade ali. Né? Então, hoje, o que a gente faz? A gente emite nota esse mês e a gente vai pagar imposto só no mês que vem. Tranquilo. Então, eu já sei que eu tenho um mês para trabalhar com esse fluxo de caixa e eu só vou desembolsar o meu imposto no mês seguinte. Com a reforma, isso muda, né? De algumas formas. Então, por que isso muda? Primeiramente, se eu tiver uma obrigatoriedade do que a gente chama de split payment, que eu sei que a gente vai entrar nessa temática, mas já adiantando, o que é o split payment? Eu tenho uma retenção do imposto da reforma, né, gente? BS e CBS, tá? Tem uma retenção desses impostos no momento que o meu cliente faz o pagamento para mim. Então, o que acontece? Se eu tenho uma nota de 10 mil e eu já vou ter essa retenção na fonte, eu não recebo 10 mil no meu caixa. Eu vou receber 9.500, porque 500 era de BS e CBS e já foi retido. Então, eu já fico com um fluxo de caixa menor. Se eu tiver esse prazo de 30, 60, 90, 120 dias de pagamento, o meu fluxo de caixa também é menor ainda. Então, eu mesmo tenho que entender também, por isso que eu preciso de procedimento interno, governança, para eu entender até como é que eu vou cobrar dos meus clientes. Outra coisa que impacta diretamente no fluxo de caixa. A tributação agora de BS e CBS é uma tributação no destino. Então, o que significa isso? Pode ser que, por exemplo, semana passada era julho. Pode ser que a empresa emita nota fiscal em julho. Só que a mercadoria dela vai sair só em agosto, na semana seguinte. Eu troquei o mês. Como a tributação é no destino, a minha tributação ocorre só no momento que eu entreguei a mercadoria na sua porta. E não no momento que eu emiti a nota. Então, eu tenho um descasamento de momentos. Entendeu? Então, pode ser que no mês que eu não tenho fluxo de caixa, é um mês que eu vou sofrer a tributação. Porque é destino. E eu tenho que pensar no seguinte, junto com essa sistemática, eu ainda tenho o sistema antigo, que não participa disso. Então, o sistema antigo, que é, vamos se ater ao ICMS e ao ISS, que é o que realmente vai ficar, porque em janeiro a gente já não tem mais PIS e COFINS. E IPI, né? Então, eu tenho esses 3 impostos com a mesma sistemática de antes. Né? Então, por exemplo, o contador vai trabalhar 2 vezes, porque ele vai fazer apuração assistida para IBS e CBS, que é imposto novo da reforma. Apuração assistida não existe para ICMS, para IPI, para ISS, ele vai ter que apurar isso à parte. Então, são 2 apurações.
Sim. Split payment existe só para IBS e CBS, não existe aqui para ICMS, IPI, ISS, são duas coisas diferentes. Então imagina o fluxo de caixa dessa empresa. Pensa, se não se preparar. Verdade. E por falar em apuração assistida, como que ela vai funcionar na prática? E o que muda para empresas e escritórios contábeis? Caos. Antes de melhorar, piora. Exatamente. A gente acredita que vai ter sim uma melhora, mas eu acho que é o que você falou, antes de melhorar, piora. Piora nesse período que a gente tem de transição. O que é a apuração assistida? É exatamente essa questão de trocar de lugar, né? Então eu tenho a Receita Federal apurando os meus impostos. Como que ela vai fazer isso? Ela criou um portal nacional. Dentro desse portal nacional, todo mundo emite nota fiscal por este portal nacional. Eu posso ser transportador, emitir conhecimento de transporte. Eu posso ser uma empresa de serviço, eu posso ser uma empresa de comércio. Não interessa a minha atividade. Eu vou emitir nota dentro do portal nacional. Todo mundo. Então, eu tenho um portal único que vai levar todas as minhas notas emitidas para dentro da apuração assistida. Ele já se linka diretamente com a apuração. Por isso que quem não se adequa e não emite a nota correta agora, não vai entrar dentro deste sistema. Então, vai ficar de fora, vai ter problema. Dentro da apuração assistida, não são só as notas que eu emito que vão ali para dentro. A gente vai ter a questão dos créditos, da não cumulatividade plena. O que é isso? A partir do ano que vem, eu posso tomar crédito pleno de tudo. Tudo mesmo. Tudo que é custo meu, fixo. Tudo. O que a gente tinha hoje? A legislação dava crédito só para quem era lucro real e me limitava as coisas que eu podia tomar crédito. Não era tudo. Sim. Né? Com a reforma, eu posso tomar crédito de tudo, mesmo que eu esteja no lucro presumido. E no simples que a gente vai falar, dependendo da escolha que eu faça, eu também posso tomar crédito de tudo. Então, para que eu consiga tomar este crédito, eu preciso estar dentro dessa sistemática, porque esse crédito vai aparecer na minha apuração assistida. As notas fiscais que emitirem para mim, que vão funcionar como os créditos que eu vou tomar para pagar menos, vai aparecer tudo lá na apuração assistida. Com um agravante, né, gente? Que assim, a legislação, na letra da lei, ela me fala lá que eu posso. Posso tomar... Eu vou ter crédito amplo, né? Lindo, maravilhoso, todo mundo fica super feliz. Que empresário não gosta de ter crédito, né? Só que tem 2 poréns. Eu só consigo tomar esse crédito das pessoas que eu, né, de quem eu estou ali tomando um serviço, ou que eu estou comprando, enfim, que eu estou gastando, meus custos fixos. Isso só vira crédito para mim se essa empresa estiver emitindo a nota correta, com os cadastros corretos da reforma, porque se ela não tiver, essa nota vai ser glosada, e se ela não tiver dívida tributária. Se ela tiver dívida tributária, se ela não estiver pagando o imposto ali do mês. Você concorda comigo? Como é que eu vou me creditar de uma coisa que você não pagou? Exato. E hoje quase ninguém faz isso, quase ninguém fica, a empresa está devendo não, imposto, imagina, tá uma tranquilidade só, né? A gente trabalha bastante com gestão de passivo, né? Então, você vê que as empresas realmente têm dívidas muito grandes, né? A primeira coisa que o empresário para de pagar quando ele tá com uma dificuldade financeira é o imposto. E aí ele sabe que ele vai conseguir negociar lá na frente. Ok, todo mundo faz isso. Só que este momento agora eu preciso rever essa prática. Porque se eu não estiver pagando imposto, se eu tiver essa dívida muito alta, eu não vou conseguir virar crédito para a pessoa que está me contratando. E aí o que acontece comigo? Vou perder mercado. Porque ninguém quer pagar imposto, gente. A alíquota é cara. A alíquota nova. Então todo mundo quer crédito. Então, vamos lá, você me contrata. Aí eu emito a nota para você, mas eu tô com uma dívida tributária e também não tô pagando o imposto do mês. Lá na sua apuração assistida, o que vai vir detalhado, tá, gente? Os créditos, vem todos os CNPJ certinho, o valor, né, do crédito que você poderia tomar, e vai vir a informação lá da glosa. Ah, esse crédito aqui, ele existe. Mas ele foi glosado porque a empresa está com algum problema. Aí você já sabe que aquela empresa ou ela tem dívida ou ela está com algum problema de cadastro. Aí o que acontece no outro mês? Você tenta de novo, a pessoa continua, né, sem conseguir te dar o crédito,
você não quer mais ela. Exato. Você quer alguém que vai conseguir te dar esse crédito, né? Para você também não pagar muito imposto. Então, essa é a grande jogada. A gente trouxe aqui até que a reforma também visa minimizar, ou pelo menos acabar ou minimizar a fraude, né? A sonegação fiscal. Então, é uma espécie de fiscalização, porque você vai acabar fiscalizando também, né? Vai acabar cobrando que seu cliente te fiscalizando, né? A Receita criou vários fiscais, entendeu, gente? Todo mundo fiscalizando o outro porque eu quero crédito. Aquele problema de mão de obra, nossa, não tem pronto, muita resolvido, entendeu? Exato. Todo mundo quer crédito. Então, isso vem na apuração assistida também. Tem a questão do que agora é uma questão nova também, das notas de débito e crédito, que a gente nunca precisou fazer isso formalmente, né? Tudo era um ajuste que se fazia ou dentro da contabilidade ou no financeiro, com boleto, que é aquela questão, vou dar um exemplo aqui, o cliente pagou com multijuros, que isso é muito comum nas empresas, né? Atrasou o pagamento, pagou com multijuros. Essa diferença de multijuros é receita também, vai ter que tributar pelo IBS e CBS, mas e aí, como é que eu faço isso? Se eu já emiti minha nota original lá, bonitinha, dentro da apuração assistida, vou ter que emitir uma nota de débito. Essa nota de débito vai se comunicar com a nota original que eu emiti lá atrás, para dizer que aquela diferença que eu recebi no meu caixa ali, porque agora tudo se conecta, né? Inclusive o que eu recebo, aquela diferença que eu recebi ali faz parte daquela nota e foi multa e juros. Então eu tenho que arrumar esse ajuste que eu fazia só internamente, eu vou ter que fazer dentro da apuração para que a Receita consiga puxar essa informação e eu não fique com um problema de não pagar o imposto devido, né? Mesmo que seja uma pequena diferença, porque eu não informei. Aí olha o financeiro aí, entendeu? É verdade. Tu, e com base nisso que você comentou, a gente se depara com a questão da precificação. Sempre foi necessário revisar, né? O empresário, ele já tem hoje essa dificuldade de fazer uma precificação correta, colocar os impostos, né? E agora, como vai ficar a precificação com a questão da reforma? Fala um pouquinho para eles. Pois é, essa sua fala é muito importante, porque a gente tem até uma pesquisa que foi feita, eu sempre falo disso, em Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que já dizia estatisticamente que 89% dos empresários têm dificuldade no momento de precificar o seu produto, seu serviço, enfim. Essa pesquisa é de 2023, gente, imagina agora. Sim. E agora a gente tem, na verdade, mesma coisa, 2 precificações durante 8 anos, que é o período de transição. Por que eu digo isso? Porque a gente está acostumado a embutir, né, o valor dos impostos dentro do meu preço, dentro da formação do preço. Essa é a prática de hoje. Então, a gente coloca lá numa fórmula, vê a questão do markup, isso é precificação. Vou ver quanto eu tenho ali de quanto que eu quero de lucro naquele produto, naquele serviço, enfim. E vou embutir lá o meu ICMS, o meu ISS, o caso do PIS e COFINS por dentro. Então, quando eu estou te contratando, eu não sei o que é o seu serviço realmente e o que são os impostos. Eu estou vendo um valor fechado ali, ok. Essa é a precificação que a gente tem do sistema antigo. O sistema novo, ele vem com a transparência. Então, o que acontece? É igual aos Estados Unidos. Vou emitir a nota fiscal e o valor de IBS e CBS vai estar por fora da minha nota fiscal, do meu produto ou do meu serviço. Então, quando a pessoa te contrata, ela vai ter total noção do quanto ela está pagando para você e do quanto está custando os impostos, porque vai vir desmembrado na nota. Então, é a precificação por fora que a gente fala. Isso traz mais transparência para o preço, né? Para a formação de preço. Só que, por outro lado, dá uma encarecida, né? Para a pessoa que está te contratando, dá a sensação de que você está mais caro. Porque você tem que ajustar o teu preço para você não perder mercado, mas você ainda tem essa questão da precificação por fora. Então, por exemplo, era 100, para ele vai custar 120, porque os 20 é de IBS e CBS. Então, quem não revisar a formação de preço agora, porque a fórmula também é outra, né? Eu não estou embutindo dentro do preço, pelo contrário, é por fora. Então, eu tenho 8 anos de transição, embutindo ICMS, ISS e precificando por fora IBS e CBS. Então, eu tenho que olhar para a minha precificação desses 2 olhares. Senão, eu vou fazer uma formação de preço errada. E aí, o que vai acontecer? Esse preço vai comer meu lucro.
porque eu não vou conseguir precificar da maneira correta. E sem lucro, ninguém sobrevive. Então, eu te arrisco a dizer que a precificação é a chave da reforma. Eu pensando aqui no split payment, que nós vamos chegar aí daqui a pouquinho já, né? Já. Mas aquela empresa, né, que recebia o bruto, agora vai receber o líquido. Exatamente. E aí ela tem essa oportunidade de ajustar a precificação para também não ter tanto impacto, né? Aí é uma escolha que ela também, por isso que tem que entender. Vou absorver uma parte na margem e vou repassar só uma parte para o meu consumidor. Vou absorver tudo e não vou repassar nada para ele. Depende do produto, depende do mercado, tudo depende. Então, você acaba fazendo um estudo também de mercado, né, para você entender. E outra coisa importante, são 8 anos de transição. Nesses 8 anos, eu tenho alíquotas diferentes a cada ano. Por quê? Eu vou estar com um sistema diminuindo e um sistema chegando, aumentando. Então, as alíquotas são progressivas dessa mesma maneira. Então, eu vou ter que estar toda hora revendo a minha precificação. Não é só, vou olhar agora e não vou olhar nunca mais. Não. São 8 anos fazendo isso. Que reforça as revisões constantes, né? Alguém ali acompanhando para não perder a margem. Constante. Por isso é importante a governança. Veja que uma coisa liga na outra. Né? Porque o pessoal lá de vendas precisa estar ligado nessa parte que a gente está comentando agora. Aí muitas vezes o que acontece? Você coloca um vendedor para vender o teu produto que ele é muito bom de venda, mas ele não entende nada de tributário. Então, ele precisa entender minimamente o impacto que ele tem ali no tributário para ele conseguir negociar uma venda. Porque, às vezes, ele vai negociar um valor que para você... E aí, como é que você faz o seu preço? Entendeu? Como que você faz o teu lucro? Não faz. Então, o pessoal de vendas que acha que, tributário, não emito nota, não preciso entender. Precisa. Até porque, até melhora a negociação, né? Imagina o bom vendedor... Melhor. Que ele, nessa governança, ele começa a ter contato ali com a pessoa do fiscal e ele entende, caramba, então nós estamos com o cadastro correto, estamos gerando crédito ali para o nosso cliente, até um ponto a mais de venda. Opa, você tem esse orçamento aí, mas tá certinho? Tá pegando crédito lá? Exatamente. Vai virar um diferencial competitivo você dar crédito, né? E isso é uma escolha importante. Eu tô te dando crédito pleno aqui, olha, esse aqui às vezes vai ser um diferencial de mercado, dependendo do teu mercado, né? E essa questão da formação de preço, ela é muito importante para tudo, inclusive para o giro, para o fluxo de caixa, né? Por conta de toda essa sistemática aqui que a gente deu de exemplo, né? O empresário já vai ficar com um buraco, né, no fluxo de caixa dele quando ele tiver o split payment. Então, se ele não praticar um preço bom, ele não segura. É preço, é crédito sendo glosado. Imagina tudo isso junto. O crédito sendo glosado, preço errado e o split payment. O cara não segura, não é terrorismo, é verdade, entendeu? É conta, é cálculo. Por isso o planejamento. Perfeito. Vamos entrar no split payment agora. Vamos. E qual será o impacto do split payment para a sociedade como um todo? E olhando para dentro das empresas, quais serão os principais impactos na gestão? Pois é. O split, tem gente que acha ótimo. Sempre que eu falo de split payment, o pessoal olha assim e fala assim, nossa, que bom que eu não vou mais dever imposto. Não tenho mais como dever imposto, porque o imposto já vai ser retido na nota fiscal. É verdade. Não tem mesmo? Não vai ficar com passivo tributário. Destes impostos, não, mas pode ser que você fique com passivo tributário do resto que não entra no split, né? Fora o que realmente não entrou dentro da reforma, que é o IRPJ, CSL, os impostos de folha de pagamento. Nada disso mudou. E isso é importante frisar, né? Porque muita gente acha que a reforma tributária reformou tudo. Não. Então, eu tenho esta realidade para alguns impostos, que são os que a gente considera os do consumo, né? Mas eu não tenho isso para a folha, eu não tenho isso para os impostos do lucro, né? E eu não tenho isso para os impostos do sistema antigo. Então, pode ser que eu ainda adquira, sim, um passivo tributário neste ponto, né? E fique aí, né, com um problema aí também, porque a gente sabe que passivo tributário, você é do contencioso, tem uma execução fiscal, significa que você pode ter um bloqueio de conta.
né? Exato. Então imagina. Protesto. Imagine isso, né? O empresário, ele já está tendo um fluxo menor, porque ele está tendo a retenção dos impostos ali no momento do pagamento do cliente. Aí o resto aqui ele está devendo, aí pode ser que ele sofra um bloqueio na conta ainda com o que sobrou do fluxo de caixa dele, porque ele está devendo e está sem estratégia para execução fiscal, né? Ainda foi protestado também, então já negativou o CNPJ, porque dívida tributária é isso. Inclusive, gente, eu atendo um cliente que ele tem algumas execuções fiscais já bem antigas, né? E por uma questão de estratégia, né? Ele também estava sem fluxo de caixa. A gente só acompanhou as execuções e foi acompanhando, enfim, ele não estava fazendo nenhuma outra estratégia de pagamento nem nada. E aí isso é uma coisa para eu falar aqui para vocês, porque para quem não acredita nas mudanças, né, a gente teve uma decisão em um dos processos de desconsideração da personalidade jurídica e juntou todas as empresas, porque é um grupo, né? Todas as empresas e as pessoas físicas dos sócios. Todas. Como grupo mesmo, né, econômico, de fato. Então, né, essas decisões, elas têm vindo, assim, de uma maneira muito mais célere, né, pelo que a gente vem percebendo também. Então, isso é importante até falar aqui também para deixar o pessoal conscientizado, né. Com relação, voltando aqui ao split, né, então a gente tem esse cenário todo, imagina, às vezes o empresário já existe um problema de fluxo de caixa ali, ele tem que saber mais ou menos quanto vai ser retido dele nas operações, e nesse primeiro momento não são todas as operações financeiras que vão reter pelo split payment, né? A gente vai ter, acho que Pix, TED, débito, acho que crédito ainda não entra, tá? Mas vai ter essas operações, e aí sempre tem aquela pessoa maravilhosa que me pergunta, mas e se eu fizer tudo no dinheiro? No dinheiro não tem como saber? Realmente, no dinheiro não tem como saber, mas já existe um projeto de lei dizendo que eles vão tirar a moeda de circulação. É um projeto de lei, gente. Não é nada, né, ainda 100% certeza, mas... Porque tem empresa que tá com esse pensamento. Eu sei, já ouvi isso várias vezes. Inclusive, né, achando que, caramba, então vai voltar dinheiro, cheque, né, coisas assim, mas... Pessoal, assim... Lógico, né? É muito difícil você tirar totalmente o dinheiro de circulação, a moeda mesmo, né? Mas eles vão forçar para que realmente as pessoas façam a maior parte das transações todas de forma eletrônica, porque é assim que eles conseguem, né, olhar isso, né? Cruzar as informações. E o split vem por conta disso também, né? Porque se eu tenho ali, né, hoje já é assim, né? A maior parte dos lugares, né? Eu, por exemplo, só pago tudo em Pix. Né? Então, é muita facilidade. Só que sempre com a facilidade vem alguma coisa junto. Né? Eu vou te facilitar muito a vida, dá uma desconfiada. Mas, né? Mas, sempre tem um mas, a vírgula, né? Então, lógico que eles não montariam. A Receita Federal gastou mais de 400 milhões no sistema que eles têm hoje. Eles não montariam todo esse sistema para deixar falhar por conta de dinheiro circulando fisicamente. Então, eu tenho certeza que, de alguma maneira, eles vão olhar para isso também. Mesmo que você faça um saque da sua conta, né? Você sacou um dinheiro ali, né? Então, para onde foi esse dinheiro, entendeu? Né? Então, eu acho que tudo vai ter esse momento da justificativa, né? Mas a grande questão do split é também você antecipar para o cliente hoje. Hoje a gente ainda não tem a alíquota está prevista realmente. A gente tem uma alíquota ali, né? Uma ideia de alíquota, mas ela está prevista para sair mesmo oficialmente em outubro. As alíquotas de BS e CBS. Então, a gente hoje faz previsões. E o importante para esse cliente, ele entender o que ele vai precisar de giro de caixa, às vezes, né? Para ele já se preparar agora. Essa questão do split é isso. Provavelmente o split entre só no segundo semestre do ano que vem, pelo que a gente viu. Né? Era para ser em janeiro, mas acredito eu que vá só para o segundo semestre. O empresário, ele não faz nada operacionalmente falando. Quem tem que se preparar é o banco. É a plataforma bancária que vai ser responsável por fazer a retenção e repassar para a Receita. Né? Então, o empresário em si, ele só vai receber o valor líquido. E aí, ele tem que ter um acompanhamento maior. O financeiro me preocupa nas empresas, porque a galera já faz isso bem errado hoje. Então, se fizer errado com o split, vai se perder muito. Até essa questão financeira,
indo ao encontro que você está dizendo, a gente trouxe aqui quando o split payment na prática vai ser tudo lindo e maravilhoso, mas tem aquela questão do offline também. Sim. Né? Que você a Receita retém, depois que ela apurar, ela vai te entregar o valor líquido. Então, se você está contando com aquela quantia também, não vai conseguir. Não vai conseguir. Essa informação, inclusive, vem na apuração assistida. Tem um campo lá, porque eu abri uma apuração assistida, eu habilitei minha empresa mesmo para dar um treinamento esses dias lá numa empresa, e a gente viu ali, tem uma linha, split payment, aí vem todos os valores que foram retidos na fonte, vem o CNPJ direitinho. Se tem alguma coisa que não foi retido, ou às vezes, sei lá, gente, é sistema, né? Reteve errado, reteve a maior, sei lá. Tem a condição de usar a própria apuração assistida para já arrumar isso e já receber o valor compensado no Pix em 3 dias. Se tiver errado. Se não tiver, ele vai conseguir usar isso só quando cair na apuração assistida mesmo. Então, ele tem esse delay aí, entendeu? Nossa. E na parte financeira, exemplo, como você comentou, né? Aquela empresa que não se preparou, não se adequou, por exemplo, né? E aí vem o split, aí vem crédito glosado, ela começa a ter problema de fluxo de caixa, né? Aí imagina aquele cliente dela, o cliente dela que tá ali com um boleto dela para pagar e tem caixa. Vai falar, olha, sabe aquele boleto lá do dia 30? Você quer que eu te pago agora dia 10? Você me dá X% de desconto? Olha como, né? Pois é. Que como você falou, a questão de mercado totalmente, né? Ao mesmo tempo que para uns vai surgir uma baita oportunidade, para outros vai ser difícil. E pode até quebrar, inclusive. Pode, né? Porque era o tipo de ajuste que a pessoa fazia ali com o financeiro, no boleto, alguma coisinha ali, né? Mas agora não dá para ser assim, porque eu vou ter que documentar tudo que for ajuste. Por exemplo, outra questão, se eu estiver recebendo antecipadamente de um cliente, que isso tem empresas que isso acontece, principalmente quem tem produto. Recebeu antecipadamente, eu vou ter que fazer também um documento, uma nota de crédito. Aí eu tenho que informar lá na apuração assistida, olha, esse cliente aqui me pagou 50 mil, caiu 50 mil na minha conta, de onde saiu esses 50 mil que não tem nota? Porque eu recebi antecipadamente. Depois eu vou emitir minha nota fiscal. Então, olha aí é invertido. Quando eu emito uma nota de crédito, porque eu recebi antecipadamente, o pessoal do fiscal, que vai emitir a nota depois, vai ter que amarrar essa nota que emitiu depois na nota de crédito do financeiro aqui. Então, olha aí, financeiro e fiscal trabalhando juntos. Se a empresa não tem governança, ninguém se fala. Como é que vai fazer a operação? A nota de débito é exatamente o contrário. Eu já tenho a nota. O pessoal do fiscal já emitiu. Aí eu estou recebendo com multijuros, por exemplo. Então, é um evento posterior. Aí sou eu do financeiro que tenho que pegar aquela nota lá e linkar com o que eu já tenho. Então, mudou tudo para todo mundo, né? Dentro da empresa, fora da empresa. Né? Então, não é só a gente achar que é uma retenção de imposto, ai, que bom, né? Porque aí eu não fico mais com dívida. Não, é muito mais do que isso. Você fica sem dívida, mas também fica sem dinheiro, né? Exato. Dani, e na sua opinião, qual que é o maior erro que os empresários estão cometendo agora a tentar se adequar ou não olhar para isso como deveria? Só que eu vou pedir para você responder essa pergunta na nossa parte 2. Pode ser lá? Pode, com certeza. E antes, vamos falar das nossas redes sociais? Vamos sim. Bom, quero convidar você que está aí assistindo, está gostando desse episódio, está de cabelo em pé, preocupado, voltar. Peraí, eu tô... Ainda bem que eu tô aqui assistindo, né? Para aprender. Se você está gostando, curte o nosso episódio, ativa o sininho, se inscreva no nosso canal. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e compartilha para mais pessoas. Nós também estamos ali nas redes sociais, no Instagram, como @podesimplificar. Você também me encontra ali no @mfgroup e michele.sfrancisco. Vou pedir para lá você deixar suas redes sociais também. Sim, você me encontra no LFADV Consultoria. E o seu, Tu? Sei que tem projeto aí, quer contar para os nossos ouvintes e telespectadores? Vou contar. Bom, vocês me encontram no @tributario, com U no final, que é o nome da minha consultoria, né? E nós, além da consultoria, a gente tem toda a parte educacional,
no Tributario. Então, eu tenho cursos sobre... Olha aí, eu salvando a vida de vocês. Olha aí, pessoal. Tenho cursos sobre a reforma tributária, né? E a gente está lançando uma segunda turma, né? Eu fiz a primeira turma de um curso chamado Eu Consultor na Reforma Tributária. Deu muito certo a primeira turma. Né? Essa primeira turma foi para quem realmente vai trabalhar com a reforma, né? Então, contador, consultor, advogado, que quer entender um pouco melhor, o profissional da área fiscal que está ali dentro da empresa e está completamente perdido na vida. Então, serve para essas pessoas, né, os profissionais que realmente vão trabalhar com a reforma, e a gente vai ter o lançamento agora em agosto da segunda turma. Né? Então, eu já convido vocês a me seguirem, me mandem um direct lá, que eu mando todas as informações. A gente vai fazer uma sala secreta antes, com vagas limitadas, para poder fazer esse lançamento. Então, fiquem ligados no meu Instagram, porque é por lá que eu vou fazer essa divulgação, inclusive. Perfeito. Então, você que quer estar um passo à frente, porque a reforma também traz muitas oportunidades para quem está preparado. Exatamente. Isso aí, baita oportunidade, é o curso da Tu. E nos vemos daqui a pouquinho na parte 2. Na parte 2. Até mais, pessoal. Até já, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.